Olá, pais, mães, os avós também, né? Nós vamos falar hoje sobre reta final vestibular. É isso mesmo. Vestibular dá um friozinho na barriga, não dá? Então, nós vamos falar da escolha assertiva da profissão. Muitos jovens escolhem a profissão, ou melhor, a futura profissão, adentra na universidade e lá dentro descobre que não é nada disso que ele quer. E aí tranca, volta atrás e faz outro curso. E muitos, como medicina, por exemplo, não larga, fica lá dentro sofrendo. Com medicina, como é o caso do direito. Então, eu estou aqui com uma especialista, uma menina nova. Ela começou e descobriu exatamente isso. Esses casos que eu estou citando para vocês e muitos outros que ela vai trazer aqui, de jovens que escolheram a carreira errada e que chegou até ela resolveu se especializar como psicóloga para a escolha assertiva da carreira profissional. O nome dela é Luísa Oliveira. O nome é lindo e ela também é linda. Luísa, muito obrigada pela sua presença. Nós vamos ter uma conversa muito linda, porque os jovens de Brasília, no Brasil todo, né? Nós temos aqui como linha de corte, eu sempre falo isso, como régua de corte no Brasil, o vestibular, Uhum. né? E aí os pais e os alunos pensam que é só estudar para o vestibular e esquece de preparar, ou melhor, de descobrir qual é a profissão que ele quer. E aí, na última hora, vai, mamãe mandou bater aqui, ou o papai quer isso, ou mamãe quer isso marca lá, e quando vai estar dentro da universidade, descobre que não é aquilo. Muitos permanecem, muitos abandonam e voltam, e outros continuam e continuam frustrados. Muito obrigada pela sua presença e espero não, tenho certeza que você vai somar muito nessa nossa conversa aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. É uma honra estar diante de uma mulher que fez tanto pela educação em Brasília, Obrigada. professora do Cineia. Então, estou aqui para dar o meu melhor e para a gente ter uma conversa bem legal e bem construtiva sobre essa reta final, esse momento final aí dos meninos, né, que estão buscando ingressar nas universidades. Então, o que te motivou a se tornar uma psicóloga de orientação vocacional? Professora, primeiro eu comecei a trabalhar com psicologia em 2009, e aí fui Hum, para a área organizacional. E lá eu tive o contato com muitas pessoas, eu fiz muito recrutamento e seleção, eu vi muitas pessoas crescerem, desenvolverem nas suas carreiras, mas eu percebia que elas estavam perdidas, que elas não estavam sendo protagonistas da própria jornada. Elas apenas aceitavam aquelas oportunidades que vinham e aí depois corriam um risco muito grande de dizer, poxa, eu cheguei aqui, mas eu não sei se era aqui que eu queria ter chegado mesmo. E em um momento da minha carreira, eu fiz um programa de trainee para uma empresa na qual eu trabalhava e eu fiz a seleção desses trainees, ou seja, pessoas formadas que haviam acabado de sair da graduação e que estavam ingressando no mercado de trabalho. E aí eu fui fazer a seleção dessas pessoas, desses jovens formados, e aí eu perguntava assim, fulano, por que você escolheu essa profissão? E aí ele me respondia, porque me disseram que ia ser o curso do futuro, porque me disseram que eu ia ganhar muito dinheiro, e eu quase sem respirar, já assim, ai meu Deus. E aí eu perguntei para uma pessoa assim, por que você gostaria de trabalhar aqui com a gente? Por que você se inscreveu para esse programa de trainee? Aí ele me respondeu assim, a minha mãe me mandou o link da vaga e eu vim. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Então foi nesse momento que eu decidi ajudar as pessoas um passo antes. Quando elas estivessem ali saindo do ensino médio, quando elas estivessem talvez no momento de cursinho, mas ainda em definição de qual curso iria escolher, eu decidi ajudar as pessoas nesse momento, para que elas pudessem escolher com mais segurança, com mais clareza e, sobretudo, pelos critérios certos. Claro, óbvio que a gente tem que pensar no retorno financeiro, né? A gente não pode escolher algo só pelo amor ou só porque a gente gosta muito, né? Vou viver da minha arte. As coisas na vida adulta não funcionam bem assim, não, não é né? bem assim, não. A gente precisa ser adultos funcionais.
É claro que a parte financeira importa muito, mas também tem outros critérios que são muito relevantes, que nos ajudam a nos manter na jornada, principalmente quando ela está desafiadora, principalmente quando está difícil. Alguns outros critérios que a gente precisa levar em consideração, né, para fazer essa escolha. Então, por isso que eu resolvi atuar com adolescentes e jovens adultos, para que eles pudessem escolher com mais tranquilidade, com mais clareza, e é assim que eu percebo que eu contribuo muito para o mundo. Agora me diz uma coisa, como você dá essa assessoria aos jovens, você percebe que a busca é intensa, é alta ou ainda ela é modesta? A busca é intensa. Hum. E o mais legal é que o engajamento também, ele é muito forte dentro do processo Existe de uma orientação. indicação de um para o outro. E isso, muito, E muito. indicação do próprio aluno tem esse interesse em buscar ou tem muito assim de a antecipação dos pais de buscar para o filho? Se a gente for olhar para uma amostra assim de 100%, eu diria que 70% os pais buscam para os filhos, mas assim, eles já super toparam, eles sabem, eles querem fazer, estão super dispostos. E 30% o próprio aluno vai atrás e pergunta, e aí acaba chegando em mim. Mas na maioria é os pais. É um assunto que vale aí uma conversa, né? Porque Sim. essa coisa dos pais buscar para o filho, isso é relevante, né? Sim, Porque é importante a criança ou o jovem ser protagonista, né? com Ele se certeza. interessar e buscar, né? Com certeza. Depois nós falamos sobre esse assunto, né? É outro podcast, não é mesmo? Uma outra pauta. Exatamente. Sim. Então, agora me diga uma coisa, qual é a busca? Quando eles já chegam assim, eu quero fazer tal curso, não é isso? Aham. E qual é a procura no Brasil? Vamos falar de Brasil, né? Porque você Sim, disse que atende pessoas do mundo inteiro. exatamente. No Brasil, eu gosto de falar que é a tríade sagrada. É medicina, direito e as engenharias. E no primeiro encontro eu já pergunto, olha, quais são os cursos que já passaram pela sua cabeça, o que você já quis fazer? Aí eles vão dizendo, mas sempre tem um ou mais dessa tríade ali nessa listinha que eles já pensaram, né? Mas eu até entendo, culturalmente o nosso país, ele reconhece muito essas profissões, é muito compreensível. Só que de 8, 10 anos para cá o mercado de trabalho mudou muito. Então, quando eles percebem que profissões que não têm tanto reconhecimento e tanto prestígio, entre muitas aspas, né, que existem outras possibilidades e que remuneram muito bem também, eles ficam mais seguros, muito mais tranquilos. Como, por exemplo, carreiras que envolvem design, carreiras que envolvem pensar em experiência do usuário para alguma coisa. As carreiras de tecnologia, as carreiras ligadas à sustentabilidade estão em muito crescimento no Brasil. Então, quando eles começam a perceber essas outras opções e com base em dados que de fato elas estão em crescimento, que têm oportunidade, aí eles começam a ampliar um pouco esse leque de possibilidades. Ok, então vamos lá. Suponha, por exemplo, que eu busque você e fale assim, Luísa, eu quero fazer medicina, tá? Mas, por via das dúvidas, eu quero ter a certeza, Sim, exatamente. né? Acontece isso, não acontece? Muito. E aí, agora me atenda, agora a palavra está com você, o que você fala para mim? Agora a gente vai identificar os seus interesses e as suas habilidades. Ah, Nós vamos entender o que você espera de um trabalho, que vida você quer ter quando você estiver trabalhando. Porque se você me disser que você quer dormir cedo, que você quer ter tempo para a sua vida pessoal, que você quer equilibrar muito bem vida profissional e vida pessoal, que você não quer um trabalho sob pressão, que você não gosta de tomar decisões ali rapidamente, eu já posso dizer que talvez é melhor a gente pensar em outras possibilidades. engraçado, eu como professora, e trabalhei muito com pré-vestibular, né? Aham. E nós começamos no Galois com pré-vestibular, eu perguntaria o seguinte, quem te estimulou a fazer medicina? Uhum. Foi você? Uhum. A partir de quantos anos você quis ser médico? E é uma Entendeu? pergunta que faz muito sentido. Muito sentido, claro. né? Porque é muito comum, por exemplo, a família toda é médico, e aí, então eu vou ser médico também, né? É. Então é a questão da sucessão, né? Também. Mas você começa por aí, não, né? Você começa com habilidade, que é exatamente o mais importante. Sim. Ontem eu estava falando com os pais, que se você pegar a pirâmide de Maslow, então é com base no ser,
o fazer e o ter, né? Exatamente. Então, primeiro você tem que saber quem você é, Perfeito. o que você gosta, o que você não gosta. Perfeito. E tá aí tudo, tá? A habilidade está exatamente aí. Aí as suas perguntas têm sentido. Que tipo de vida você quer? Isso, professora, porque como é que eu vou escolher uma carreira se eu não sei quem eu sou, quais são as minhas necessidades enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto indivíduo nesse mundo? E muitos não sabem, né, Não, por isso que a Luiz? gente sempre começa a orientação vocacional pelo autoconhecimento. Não é pela profissão em si, é pelo autoconhecimento. Quais são as suas características de Não personalidade, sabe. Não sabe, a né? maioria, né? Porque se o estudante escolhe uma carreira que está muito desalinhado com quem ele é, isso a longo prazo pode dar muito problema. E aí você faz testes para ele descobrir a personalidade, o Eu uso, temperamento. eu uso as ferramentas e técnicas pautadas na psicologia, mas eu particularmente não gosto muito dos testes. Por quê? Os testes, eles são completamente reconhecidos e tá tudo bem, mas ele é um questionário aplicado para todo mundo de maneira igual. Sim. Só que quando nós vamos fazer escolhas na vida, qualquer escolha, se nós vamos fazer um intercâmbio, se a gente vai casar, se a gente vai escolher uma profissão, se a gente vai escolher qualquer coisa que traz consequências, medos, preocupações, inseguranças estão envolvidas. E o teste não mede isso. Então eu acho que é super importante a gente fazer um trabalho com base nos recursos que você traz, fica muito mais rico, fica muito mais personalizado do que eu aplicar um questionário e ele dar um resultado. E também eu acho que não estimula o protagonismo, que é o que você falou no começo, que eu acho que faz super sentido. Sabe, eu preciso entender qual é o passo a passo, quais caminhos eu busco para fazer uma boa escolha. Tá, então vamos lá. Você faz esse processo esse levantamento, né? Tá. Você não gosta de fazer teste. Então, o primeiro, como é? Explica para nós. Sim, o passo a passo do trabalho é assim. Primeiro, o autoconhecimento. É 2 pilares, ele é pautado em 2 pilares. O primeiro é o do Tudo isso é autoconhecimento. presencial ou online? Online. Autoconhecimento. Identificar o que você tem interesse, o que você tem habilidade. Não, primeiro você pergunta, quem é você? Sim, a gente tem um momento de anamnese. Um primeiro encontro de anamnese. Quem é você? Onde você nasceu? Como é que tipo de sentimentos você tem em relação à escola? Como é que foi a escola para você? Quantas vezes você mudou de escola? Como é que é a sua estrutura familiar? Como é que é a sua adaptação às mudanças? Como é que é para você fazer escolha? Do que você gostava de brincar quando era criança? Como é que você lida com o erro, com a perda, com a frustração? Com a frustração. Tudo isso. A gente faz um levantamento. O primeiro encontro é só para isso. Tá, e aí a devolutiva é feita como? No final, pros pais, no final do trabalho, que daí eu conto pros pais quais foram as estratégias que eu usei pra gente chegar na profissão final ali da escolha. Lá no momento você não dá devolutiva nenhuma? Não, a gente vai construindo. Muitas vezes eu mando um áudio pra dizer, olha, pai, mãe, os encontros estão caminhando assim, mas via de regra, eu não mando. Eu deixo pra fazer uma devolutiva bem rica no final. Esse momento dessa anamnese, cara, é bom demais, Exato. né? E aí, que dá vontade de coçar, de falar assim, isso e aquilo, né? E aí, junto com isso, eu mando um formulário para os pais, para eles me dizerem sobre o olhar deles em relação àquele adolescente. Então, o adolescente, ele me conta a história dele sobre a perspectiva dele, e eu também tenho acesso a um documento que os pais fizeram sobre a perspectiva deles, que também é muito, super, mega importante. Com relação a história de vida, como é que foi, inclusive, gestação, a infância, o que ele percebe, o que ele enxerga do filho, como é que tá sendo esse momento para ele. Isso é relevante. Muito, muito. Eu levo isso muito em consideração. Por quê? Porque, primeiro que os pais conhecem muito bem os filhos. E eu sempre acho que a minha visão, ela precisa estar em uma maior medida alinhada com a dos pais, para que a gente consiga fazer um processo também alinhado com o que os pais pensam, porque não é um momento apartado da família, sabe? Mas e aqueles casos que o filho, que eu tenho muitos casos aqui, eu tenho uma boa estrada, né? Sim, então aqui eu tenho 47 anos de preparação para aluno de vestibular. Então, assim, eu já tive muitos casos de alunos que escolhe a carreira porque o pai impõe e não aceita, né? Esses casos não vêm para orientação. Não. Esses casos os pais não procuram, porque já está imposto.
Não vem? Não vem. Mesmo dentro daqueles 30% que vem por conta Não. própria? Aí, não vem. Que interessante. Vem assim, o pai é contra fazer orientação profissional, mas a mãe quer. O pai é contra porque acha que o filho tem que fazer tal curso, mas a mãe quer que o filho tenha pelo menos a oportunidade de se conhecer. Aí vem. Mas isso é 10%, 7%. Tá bom, então vamos continuar. Tá. Anamnese é o número 1. Feita Isso. essa anamnese, esse autoconhecimento, que é muito importante. Da Você história. recomenda que ele não pode esquecer isso? Que isso é muito importante na vida Com dele? certeza. Para ele trabalhar e para ele casar, Para fazer para ele outras viajar, para fazer outras escolhas Pra ele profissionais. cuidar da Seria- saúde, Isso, exatamente. Cuidar da saúde é super importante. A gente só faz boas escolhas quando a gente tá bem também. não é? Exatamente. Então, primeira coisa, anamnese, eu preciso, eu gosto, eu adoro entender a história de vida deles. Nossa, Adoro, é é bom muito lindo. demais. É muito Ai, que lindo gostoso. entender, assim, sabe, como eles vão desenvolvendo resiliência ao longo da vida. Assim, com 17 anos já tem histórias, exemplos de resiliência. Eu atendo uma aluna aqui do Galois, inclusive, que eu sou apaixonada por ela. Ok, muito bem. Autoconhecimento, identificação dos seus interesses e das suas habilidades. É muito importante que você tenha clareza e segurança de quais são elas. Para isso, a gente usa um instrumento da psicologia para medir isso. Tá, Porque, porque professora, muitos não sabem. não sabem. E outra coisa, às vezes, a gente tem algumas habilidades que a gente não tem o menor interesse em trabalhar com elas. E às vezes o estudante não sabe disso. Assim, ó, nossa, você foi muito maravilhoso no Simular, que é a simulação da ONU, você tem que fazer direito, você argumenta, você tem uma oratória maravilhosa. Aí o aluno fica assim, mas eu não sei se eu quero trabalhar com isso. E todo mundo fica, não, você tem que fazer alguma coisa no direito, você tem que fazer alguma coisa Você assim. tem um dom, você nasceu para Exato. isso. Aí o menino fica, o estudante fica assim, não, mas eu não sei. Então, tem algumas habilidades que a gente não tem interesse em trabalhar com elas, isso precisa ser levado em consideração. Uhum. Então, ok, tenho clareza sobre o que eu quero trabalhar, o que eu gosto, sei fazer e quero trabalhar, e o que eu gosto, sei fazer e vai ficar pro hobby ou pra minha vida pessoal. Ok. A gente também trabalha as questões das características de personalidade. A profissão precisa também estar muito alinhada com quem o estudante é. E aí, no autoconhecimento, a gente também fala sobre sentido do trabalho, significado do trabalho. Porque o que a gente aprende? Que quando a gente vira adulto, a gente vai trabalhar para pagar as nossas contas. Certo? Certíssimo. Tá certo, mas não precisa ser só isso. Uhum. A gente consegue muitas coisas significativas através do trabalho. Eu, por exemplo, tenho acesso a histórias incríveis que me inspiram enquanto pessoa, das pessoas que eu escuto, das histórias que eu escuto no meu trabalho. Ai, você Eu atendo 97% do meu trabalho online, eu tenho liberdade geográfica, isso são ganhos que eu tenho com o meu trabalho. E os seus? O que você quer ter de retornos do trabalho além do financeiro? Entende? Aí a gente pode pensar em vários, em ampliar isso, porque fica mais leve pensar. Você, Luísa. Claro. Deixa eu fazer essa primeira parte. Fica mais leve pensar no futuro quando você sabe assim, nossa, a profissão que eu tenho em mente pode me possibilitar conhecer outros países através do trabalho. Sim. Então, quando você amplia isso, você enxerga também o futuro sem aquele peso, você enxerga o trabalho também sem aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. É isso, mas não precisa ser só isso, sabe? Isso é muito legal, trazer isso para um adolescente, trazer essa outra perspectiva. É muito maravilhoso. Ô, Luísa, nossa conversa aqui vai longe, tá? E o Pedro vai ter muito serviço para cortar. Fazer muitos cortes. Deixa eu te contar, quando você faz esse trabalho de anamnese, nós já partimos para a parte de habilidade, mas eu vou voltar um pouquinho. Quando você faz essa anamnese, o aluno tem aqueles casos que o aluno começa a descobrir as dores que ele tem, e ele começa a chorar, e aí, que você não é psicólogo, terapeuta, e o que você faz? Mas eu acolho. Se for preciso, eu paro a sessão, eu paro de falar de orientação profissional e vou acolher esse medo, vou acolher essa insegurança, vou acolher essa ansiedade. A gente acolhe. Acolhe. Acolhe, com certeza. E aí você retoma na próxima sessão. Tá. Ou orienta para buscar alguém. Tá bom. Muito, acontece muito, mas eu sempre acolho. Eu nunca avanço se o estudante não estiver dando conta naquela sessão. Porque não tem condição, né? Deixa eu te falar, continua, habilidade. Isso, habilidades, interesses, características de personalidade, ampliação desse contexto do trabalho, por que a gente trabalha, porque, né, não precisa, a vida adulta também, ela pode ser muito legal, não é só responsabilidades, enfim, então eu trago esse contexto que parece que o estudante
professora, vai respirando melhor, assim, sabe? Parece que ele vai se acomodando melhor na cadeira. Ele sai daquela tensão, ele percebe, é verdade, essa nova fase que tá vindo pra mim, que não tem como não vir, eu querendo ou não, ela vai chegar, pode ser uma coisa mais leve, pode ser uma coisa mais com uma outra perspectiva. Muito bem, falamos tudo isso. Agora a gente vai pro segundo pilar, que é o estudo e pesquisa das profissões. Ah, tá. Olha que legal. Eu envio uma lista com 90 profissões com seus conceitos para os estudantes, eles fazem um filtro. Eles dizem assim, Luísa, eu tenho interesse em conhecer melhor, tenho curiosidade em conhecer melhor essas e essas profissões. Aí, professora, a gente vai entender exatamente o que o estudante vai encontrar no curso, quais são as matérias, a matriz curricular, é um curso mais prático, mais teórico, qual é a nota de corte do Enem, quais são as chances. Peraí, mas aí quando ele faz essa escolha, ele foca numa área ou ele diversifica? Totalmente. Viaja. Oceanografia, com direito, com engenharia aeroespacial, com medicina. Esse é o momento dele ampliar o conhecimento dele em relação às profissões. Ah, tá. Sair da bolha mesmo. Ah, tá. A ideia é essa. A ideia é essa. Tá. Perfeito. Alguns ficam ali numa coisa mais ligada à outra, mas muitos vão para justamente essa lista, assim, oceanografia, com engenharia aeroespacial, com direito, com medicina, com economia doméstica. E esse é o momento de ampliar mesmo, para dizer, bom, eu me vejo aqui. Não é aqui, eu vi esse tanto de possibilidades. Olha que riqueza. E eu me percebo aqui. Tá. Então a gente entende tudo que ele vai encontrar no curso, e a gente também faz uma pesquisa muito bem embasada sobre o que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Porque, professora Dulcineia, a gente não escolhe profissão pensando no curso. A gente escolhe profissão pensando na carreira. Sim, sim. Mas os estudantes, eles fazem essa opção pensando no curso. Sim. Não é na carreira. É. Então, a gente vai entender como é que é a rotina desse profissional. Quais são as áreas possíveis de atuação dentro dessas profissões que ele tem interesse? Qual é a média salarial? Dentro dessas áreas de atuação, quais são as que mais estão em crescimento no Brasil? Quais são as que mais estão em declínio? Como é que a tecnologia está impactando essas profissões? Então, ele precisa ter uma previsibilidade muito coerente com base na realidade dessa profissão, para que ele consiga escolher também com segurança, minimizando as chances de se arrepender lá no futuro. Professora, recentemente eu atendi um médico que tinha acabado de se formar na ESCS agora em dezembro de 2024. E ele veio para orientação porque ele passou na residência de primeira, assim, em psiquiatria, e quando ele foi para a residência, ele entrou numa crise vocacional gigantesca com a prática da medicina, como é no dia a dia. Então, estudar sobre o mercado de trabalho minimiza muito isso. Muito essa dor, muita essa ansiedade, muito talvez ter que refazer algum caminho. Claro, tá tudo bem, não existe nada escrito na pedra, e a gente também tá em constante transformação, e tá tudo bem se em algum momento a gente quiser fazer algum ajuste. Mas a gente, de alguma maneira, com as bases seguras, a gente tenta minimizar isso, né? Tá, mas aí vamos lá, você fala que é importante estudar com base no mercado de trabalho, concordo plenamente com você. E com relação ao curso universitário, porque hoje fazer o bacharelado está muito comum, qualquer lugar tem oferecimento online, qualquer faculdade está oferecendo. Então, assim, desculpe se alguém se sentir ofendido, mas está bem banalizado, né? Uhum. Então, hoje, qualquer lugar é possível fazer. Que orientação que você dá? Porque ontem, por exemplo, atendi uma mãe e ela falou assim, não, eu não quero que meu filho faça Universidade Federal, não, de jeito nenhum. Eu quero que meu filho faça uma boa universidade, sim, tipo uma faculdade de... como é que chama aquela faculdade de medicina lá em São Paulo, que é famosa? A USP? Não, na USP não, a Federal, né? A USP. Einstein, sim. Entendeu? Uhum. Porque tem muitas boas universidades particulares. Eu falei, tem mesmo. Entendeu? Eu falei assim, eu não quero o que anda acontecendo aí nas federais, entendeu? Eles chegam a consultar você chega a dar essas orientações, que é muito importante hoje, né? Com certeza. Tem pais que dizem assim, estudou numa boa escola, não tem opção, vai para uma universidade federal, uma universidade pública. Tem pais que dizem, você estudou numa boa escola, isso é o que eu pude te dar, é o que eu quis te dar, se você quiser
E se você não passar numa universidade pública, você faz uma particular, não tem problema nenhum. Ou tem pai que diz, se da escola particular você já quiser ingressar na universidade particular também, não tem problema nenhum, né? Então eu acho que o mais importante é escolher uma instituição que esteja alinhado com o que a família pense, sabe? Porque às vezes, professor, olha só, quando eu saí da área organizacional, do RH, em 2020, há 5 anos atrás, a gente já fazia processos seletivos às cegas. O que é um processo seletivo às cegas? É assim, o gestor ele solicitou uma vaga. Eu faço toda a seleção, todo o hunting, e você fica sabendo se ele é homem, se ele é mulher, qual o nome, a idade, se é casado, se é solteiro, em qual instituição se formou no final. O primeiro momento é assim, você recebe o currículo da pessoa, entende os resultados que ele já entregou ao longo da sua carreira, onde ele já trabalhou, coisas nesse sentido. Muitas vezes a gente até esconde a empresa para não linkar, porque o mercado a gente conhece, enfim. O que eu quero dizer é que o gestor, o solicitante da vaga, ele vai saber quem é a pessoa lá para a segunda, terceira etapa do processo. Então, hoje, 2025, as empresas que valorizam resolução de problemas, entrega de qualidade, excelência, não estão preocupadas se o estudante se formou, sabe, na faculdade XYZ. Não. Né? Eu gosto muito daquelas faculdades que cobram do aluno a ser autodidata. Exato. Porque quando ele é autodidata, ele não vai parar de estudar nunca. E hoje, uma habilidade que o mercado de trabalho valoriza muito é o lifelong learning. Aprender, desaprender e reaprender o tempo inteiro. Um estudo, algo que a ciência publica esse ano. O ano que vem já não é. Esse dado tão, certinho como o de 2025, por exemplo. Então, as coisas, elas estão muito voláteis, elas estão muito incertas, elas estão muito ambíguas. Então, a gente precisa também saber viver, em toda essa diversidade, a diversidade que a gente vive hoje. Ô, Luísa, olha para aquela câmera ali e incentiva os pais a confiar e estimular os filhos, que eles têm um potencial muito grande, que eles devem buscar, sim, orientação vocacional por conta própria. Diga a eles o quanto os filhos deles são capazes, que já criaram asas e que precisam voar. Eu acho que é super importante confiar nos valores que você ensinou para o seu filho, na capacidade que você ensinou para ele de ser uma pessoa autônoma, independente e funcional, né? Se você percebe que o seu filho está em dúvida sobre qual carreira vai seguir, se isso está gerando ansiedade ou angústia, talvez ele não conheça, talvez ele não saiba que exista essa solução, né? Uma pessoa especialista em orientação vocacional, e você sabe que existe, mas talvez passe o telefone para ele, peça para ele buscar, peça para ele entrar em contato, porque essa jornada de protagonismo, essa jornada de desvinculação, assim, de esperar que você faça tudo por ele, pode começar talvez nesse momento, né? Ele buscar, perguntar, olha, vai lá, faz o orçamento, pergunta como é que é a proposta de trabalho, quantas sessões são, como é que a gente pode resolver isso. Estimule, ajude o seu filho a ter autonomia. Claro, aos poucos, Eu sempre gosto de pensar que os nossos filhos, eles são o rio, e nós somos a margem desse rio. Então, a gente deixa o nosso filho correr, a gente deixa o nosso filho fazer a jornada dele, mas a gente está sempre aqui na margem dizendo, opa, agora vai um pouco mais rápido, agora um pouco mais devagar, agora mais para a esquerda, para a direita. Eu acho que essa é uma metáfora muito bonita, que nos ajuda a entender que tem uma hora que a gente vai precisar deixar esse rio ir sozinho. E quanto mais a gente der essa autonomia, com responsabilidade e tranquilidade, mais fácil também vai ser esse processo para nós pais, que a gente fica assim com o coração na mão, quanto para os estudantes. E agora, nessa reta final, estamos já no segundo semestre, A gente está numa corrida mesmo para as provas de seleção, Enem, vestibular. Então, fiquem atentos às datas de inscrições, às provas,
vai conversando com o seu filho, vai entendendo com a sua filha, né? Como é que ela tá, como é que eles estão nesse momento de escolha, nesse momento de reta final. Acho que é importante fazer uma escuta de muito acolhimento, sem muita imposição, sem muita pressão, porque nesse momento muitas coisas, né, já estão na cabecinha deles. Precisa passar de ano, precisa escolher profissão, precisa pensar na formatura, quem está no segundo ano já está com a cabeça no terceiro ano porque alguma coisa vai mudar. Enfim, são ciclos que vão se fechando, né? A gente também precisa entender um pouco sobre o que passa no coração dos adolescentes quando eles estão nessa reta final, mas eu acho que muito acolhimento, muita escuta genuína, direcionamento, tá? Não deixa assim, não vou interferir, não vou falar nada. Fala sobre o que você acha, mas sem aquela imposição, sem aquela pressão, sabe? Que eu acho que pode ajudar muito. Gente, a Luísa, ela é nossa parceira aqui no Projeto de Vida. Você que quiser acessar a Luísa para poder fazer uma orientação vocacional, você pode ligar nesse telefone ou então buscá-la aqui no colégio, no Projeto de Vida. Se ela não estiver presente, fale com o Paulo, o professor Paulo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.